eu consultei todos eles antes a respeito das dúvidas que foram apresentadas por vocês, estão muito interessantes. A maioria fica assim, uau, eu quero até saber a resposta para essa dúvida. Vocês vão ver, gente, como é que o negócio está tenso aqui. Deixa eu até ver se eu estou com o meu PowerPoint já meio na ponta de bala aqui, que tá. Mas assim, então, eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu vou postar aqui as perguntas e vou comentando. Aí vocês que quiserem falar, ligam o microfone, ou então já deixem o microfone ligado, se não tiver muito barulho na casa de vocês. E aí me interrompe. Nani, deixa eu, né? Eu vou dar a deixa, se alguém quiser completar a resposta, porque eu não sou dona da verdade, ok? Eu estou trazendo para vocês esses conteúdos, são conteúdos que vêm de materiais, da minha experiência, mas vem de materiais, vem de todo o estudo. Então, eu estudei, me preparei para estar aqui com vocês. Mas eu não tenho a última palavra sobre essas coisas. Então, as minhas respostas serão as minhas opiniões. Então, por isso que eu estou abrindo para as meninas também, que são líderes regionais, darem também o parecer delas, complementarem, e até vocês, outros líderes que estão aqui no grupo presentes, que queiram também complementar com alguma resposta, tá bom? Então, não fiquem assim, tendo a minha palavra como a última palavra, mas com a minha visão a respeito dessas perguntas. E acho que algumas perguntas a gente talvez até deva amadurecer. A Tami deu a sugestão da gente fazer um e-bookzinho também, com perguntas e respostas, acho que é uma coisa legal. E na hora que ficar mais oficial, a gente envolve mais pessoas, tá bom? Então, hoje a gente vai estar só, para não deixar sem resposta, né, para algumas perguntas que foram apresentadas, a gente vai fazer aqui alguns comentários. Combinado, então, Ana Lu e Luluca, vocês deixam o microfone aberto, vocês me interrompem, tá bom? Porque senão eu vou ficar o tempo, não vai fluir aqui o negócio. Se eu tiver toda vez para cada pergunta perguntar para vocês, vai ficar meio travado. Eu dividi, gente... Oi, pode falar. Não, quando eu souber, falo. Isso, por favor, por favor. Ou se você quiser complementar alguma coisa que eu falei, que você acha que, né, tem uma coisa a mais para acrescentar, super bem-vindo aqui a gente fazer uma construção coletiva. Bom, gente, vocês jogaram as perguntas e eu dividi em algumas categorias, tá? Para ter uma lógica, assim. Então, eu tinha duas perguntas sobre as 5 dimensões. A primeira é como colocar em prática. Eu coloquei um checkmark verdinho aí, só para enfatizar que na aula de 5 dimensões, no final, a gente disponibilizou um material que dá algumas ideias para cada uma das 5 dimensões de coisas que podem ser feitas. Então, eu acho que a partir daquelas sugestões, vocês vão conseguir criar outras, porque vocês vão pegar o jeito da coisa de como colocar em prática. Porque a prática ela pode acontecer na própria reunião da equipe nuclear, entre as reuniões, no dia a dia da missão. Então, cada dimensão ela tem uma dimensão específica que pode ser praticada de formas específicas. Mas eu botei isso aí porque eu acho que como é uma coisa que já foi falada, eu não sei se tem tanta necessidade de falar, tá bom? Mas se ainda assim alguém quiser me cortar, me interrompe e manda brasa. Qual deve ser a prioridade? É exatamente esse que é o ponto das 5 dimensões, que todas são importantes e que todas precisam ser trabalhadas. Então, não tem uma prioridade nas 5, não tem uma que você vai fazer em detrimento das outras. Então, o conceito aqui é exatamente esse, você precisa estar atento a tudo. Né? Essa é uma visão integral do seu ministério. Ah, mas o espiritual não devia ser prioridade? Depende, porque o que a gente está chamando de espiritual nas 5 dimensões é a prática de disciplinas espirituais, a disciplina espiritual da oração, da intercessão, da vida devocional. Porque tudo é espiritual, as 5 dimensões, elas têm como ponto de referência Jesus, certo? Então, tudo que você faz, você tem como referência Jesus em cada uma das 5 dimensões. Então, a dimensão espiritual, na verdade, é das disciplinas espirituais. Então, por isso que ela é tão importante quanto as outras 4, né? E vice-versa, tá bom? Então, essa é a minha resposta para a questão de prioridade. Vou tocar para frente. Se alguém quiser falar, me interrompe. Outra dúvida sobre, outro grupo de dúvidas que eu chamei aqui, composição da equipe nuclear. Aí algumas perguntas começam a ficar polêmica pra caramba. Quais critérios utilizar para chamar um voluntário para fazer parte da equipe nuclear? Então, vou dar minha resposta, se alguém quiser complementar, pode acrescentar o que pensa. Isso eu acho que tem muito a ver até com a nossa aula de formação de novos líderes e de transição de liderança, né? Você tem que observar a sua equipe de voluntários, e observar aquele que tem se mostrado, né, mais fiel, mais comprometido, né, com dons de liderança, uma liderança mais, né, desenvolvida,
é um exemplo, tem caráter. Então, assim, claro, né? Não entra só Jesus na equipe nuclear, tem pessoas imperfeitas também, certo? Aliás, não tem ninguém perfeito nessa equipe nuclear sua. Então, você não vai também criar agora uma lista de pré-requisitos para alguém fazer parte da equipe nuclear que ninguém seria aprovado. Mas apenas considera no seu grupo de voluntários pessoas que têm esse potencial. Lembra do perfil? Disposição, disponibilidade, né? Que vão entender que vai dar mais trabalho. Pessoas que estão já sendo preparadas para assumir a liderança de um ministério devem vir para a equipe nuclear. Então, a equipe nuclear não pode virar uma panela de tampa fechada. É uma panelinha? É, são pessoas que vão estar mais próximas do que o grupo grandão. Mas vocês têm que estar sempre com a tampinha aberta ali e permitir que outras pessoas entrem, inclusive pessoas diferentes de vocês e tal. A primeira aula também pode ajudar muito vocês na resposta a essa pergunta, porque fala desse processo de formação, né? E que a gente precisa estar sempre aberto para receber mesmo pessoas que não são muito iguaizinhas à galera que já está na equipe nuclear. Se abrir para o novo, se abrir para o diferente, né? Então é isso, eu acho que, vejo que os critérios são os critérios de pessoas que vocês já observaram que têm um compromisso que é correspondente ao compromisso necessário para fazer parte da equipe nuclear. E pessoas que vão acrescentar, né? Não pessoas que vão trazer problema para vocês, que são pessoas, sei lá, insubmissas, né? Briguentas, criador de casa. Eu não traria para caminhar muito perto de mim essas pessoas, não. Acho que tem esse lado também de relacionamento aí para vocês considerarem, tá bom? Eu acho também que o tempo é um. Ana Lu, depois Luluca, vai. Eu acho que o tempo também é um critério muito importante, porque Legal. eu já vi muitas pessoas são apaixonadas, elas têm sonhos e tal, mas elas não têm 5 minutos para responder um WhatsApp no dia. Então, elas são ótimas pessoas para ser um voluntário pontual, mas elas realmente não podem fazer parte de uma equipe nuclear porque elas simplesmente não têm como priorizar a missão. Então, acho que o tempo é um critério muito importante. Às vezes a pessoa tem disposição, mas não tem disponibilidade. Exato. E assim, eu acho que tem que convidar também baseado da necessidade da equipe. Muito bom. Né? Porque às vezes convida a pessoa, vamos para a equipe nuclear, vou fazer o quê? Não sei, a gente vê. Vamos lá, você se encaixa. Não. Então é bom já ver o perfil da pessoa, com o que ela se encaixa, no que ela pode se desenvolver e desenvolver outras pessoas também, né? Porque a equipe nuclear tem esse papel também, de envolver pessoas. Muito bom. Legal, bem lembrado isso aí. Show de bola. Líder e vice-líder podem ser da mesma denominação? Veja bem, ora pois. Poder pode, mas não sei se é bom, porque você já vai ser aquela duplinha que vai estar mais ali juntinho e tal. Então, assim, poder pode. Acho que, assim, não é que a gente quer também botar na MPC um negócio que você... se você não obedecer, né, enfim. Eu acho só que você tem que pensar nos riscos envolvidos, assim como de uma equipe nuclear toda, todo mundo na mesma igreja, isso é problemático para a MPC. Então eu digo assim, poxa, às vezes é melhor que seja um vice e vice-líder, um líder e um vice-líder que encaixam bem, que trabalham bem, estão felizes e são da mesma denominação, do que você correr o risco de só para serem de denominações diferentes, você tem um líder e um vice-líder que não encaixa, que não sabe trabalhar junto, que não consegue ter essa harmonia. Então, o que é mais importante? Do meu ponto de vista, o mais importante é esse resultado final de é quase uma co-liderança, assim, né? Harmônica, tá? Ainda que isso possa envolver o risco de serem da mesma denominação. Não é o ideal, mas você fala, cara, a nossa forma que a gente está aqui está funcionando super bem. Então, tudo bem, a gente, sei lá, abre uma exceção e tudo. Agora, a gente tenta fazer isso, acho que, não sei se foi no Rio Grande do Sul, né, nas implantações que a Lívia fez, se eu não me engano, não lembro agora. Colocou mesmo bem claro essa regra, o líder tem que ser de uma igreja, o vice de outra. Exatamente para tentar quebrar uma série de problemas que a gente teve de cidades que todo mundo era da mesma igreja. Então, foi uma forma de forçar essa diversidade. Mas digamos que você tem na sua equipe nuclear uma boa representatividade de igrejas e calhou que essa combinação legal, zona de equipe, ficou de líder e vice-líder da mesma igreja. Então, acho que a gente pode abrir uma exceção considerando o nosso objetivo maior, que é alcançar jovens. E se isso está fazendo bem para a equipe, está fazendo a MPC ser melhor, tá tudo bem. A gente tem que ter flexibilidade, gente. A rigidez, ela é um problema.
Mas é importante vocês entenderem que a regra criada lá atrás era para tentar evitar essa equipe nuclear toda da mesma igreja. Isso realmente a gente acha que pode por um tempo, mas vocês têm que ir trabalhando para fazer uma misturada aí nessa galera. Vou passar para a próxima. Desligamento de membros da equipe nuclear. Aqui também, gente, tem umas perguntas aqui cabeludas. Vamos lá. Como faço para desligar efetivamente os participantes que não têm como ajudar? Acho que as 4 primeiras perguntas são meio parecidas. Em quais situações a pessoa deve deixar de ser da equipe nuclear e passar a ser o voluntário da equipe? O que fazer com membros da equipe nuclear que não têm função, mas não querem assumir as funções disponíveis? Então é interessante isso que a Luca falou. Você não vai chamar a gente para ser da equipe nuclear para não fazer nada. Não faz sentido, né? Essa é complicadíssima. O que fazer quando um pastor de um membro da equipe nuclear quer que ele saia da liderança da EPC, mas essa pessoa quer permanecer? Então, eu vou dar minhas respostas aqui, mas eu acho que vai ser muito bem-vinda respostas complementares. Então, assim, gente, isso aqui tudo, na minha opinião, passa por uma coisinha chamada feedback. Então, esse material, vocês vão ter acesso a ele em PDF, sempre que tiver a mãozinha, porque tem um link. Eu achei um vídeo bem legal do TED Talk, que é sobre feedback, e a gente tem muita dificuldade com feedback. Então, a gente tem muita dificuldade com conversas difíceis, né? Com falar coisas de uma maneira que as pessoas aceitem, entendem. Então, eu acho que parte dessa dificuldade que envolve você desligar uma pessoa é você ter que falar uma coisa que é desagradável, que a pessoa não quer, e você tem dificuldade de falar. Então, acho que é aprender. Nesse videozinho tem, inclusive, uma estrutura, uma técnica mesmo que ajuda você nesse tipo de conversa. Então, comunicação não violenta, trabalha muito isso também, conversas cruciais. Então, a gente tem uma galera que trabalha com essa questão de comunicação, que pode ajudar muito você se você tem essas conversas difíceis e isso é um problema para você. Mas, por quê? Tirando isso, né, o que eu diria, como faço para desligar? Desligando, né? Você tem que conversar com a pessoa, falar assim, olha, eu sinto que dentro do que a gente entende que é o funcionamento da equipe nuclear, tem sido difícil para você, né? Eu acho que o melhor lugar para você na missão talvez não seja aqui. Faça perguntas, né? É muito bom fazer perguntas. Como você se vê, como você se avalia. Se a pessoa não enxerga a realidade, você precisa dar o feedback. Falar, olha, na realidade, é isso, isso, isso. Uma das coisas que ela fala no vídeo é trabalhe com fatos, não com generalizações. Nunca ataque o caráter da pessoa, né? Você tem que reunir fatos, falar, olha, tem esse fato, a gente marca as reuniões, você não tem conseguido. As 3 últimas reuniões a gente fez, você não conseguiu participar, a gente percebe que essa demanda da equipe nuclear talvez esteja pesado para você, e é conversar e desligar conversando, né? E tentando preservar a pessoa, né? O máximo possível. Então, em que situações a pessoa deve deixar de ser da equipe nuclear? Quando ela não atende mais aqueles critérios, né? Não tem disponibilidade, ou não está se mostrando tão disposta, a NPC não tem sido uma prioridade para ela, ou ela não tem função nenhuma de liderança, e não tem interesse de assumir função nenhuma de liderança, que já é a terceira pergunta. Não tem jeito, membros da equipe nuclear precisam ter função. A única função que não é de liderança é de secretário-tesoureiro, que é um tipo diferente de liderança, a verdade seja dita, né? E um líder forte pode ser secretário-tesoureiro também, não tem nenhum problema. Só que eu quero dizer que essa pessoa, geralmente, ela não vai trabalhar com muitas pessoas e tal. Mas o restante da equipe nuclear já pressupõe que são líderes, né? Então, essa pessoa vai ter que ser um voluntário. Então, é isso. E o que fazer quando o pastor, membro de uma equipe, nananã, ou seja, a pessoa está lá na equipe super animada. Você quer abordar uma dessas outras, né, antes de entrar na igreja? Pode falar. Não, eu só quero dar realmente um exemplo que aconteceu comigo, porque se tem uma pessoa que teve que aprender conversa difícil, sou eu, assim, eu fujo da vida. Assim. Então, assim, eu era líder local e o vice, ele não tinha nenhuma característica de vice, mas ele era aquela pessoa que ele era vice antes de eu me tornar líder, entendeu? Então, era realmente uma situação super complicada, porque como você chega depois e tem que desligar uma pessoa que não estava fazendo função, mas que já tinha um nome, que as pessoas já conheciam, e eu tinha que fazer essa transição, vamos dizer, né? Esse desligamento,
E aí, assim, eu realmente fui pro joelho, sabe? Eu orei pedindo a Deus, Deus, eu não sei fazer conflito e tudo mais. E assim, como eu acho que eu orei realmente tanto, eu pedi tanto, quando eu conversei com ele, parecia que eu já sabia exatamente as palavras, sabe? Que eu tinha que falar. Que E lindo. ele mesmo já foi falando que ele não estava sentindo que a vice-liderança era para ele. No final, ele aceitou uma outra coisa que tinha muito mais a ver com ele. E eu consegui colocar a vice, que hoje é líder, entendeu? Então, assim, realmente, Deus faz as coisas quando a gente vai para oração e a gente não corre da conversa difícil. Sensacional. Isso me fez lembrar uma coisa que já aconteceu algumas vezes também. O Marcelo ele até brinca, né? Quando isso acontece com o Marcelo, ele fala assim: Deus é meu amigo. Quando você tem que desligar pessoas e você ora e a própria pessoa vem e pede para sair. Então, é maravilhoso, né? Poupa a gente de toda essa dificuldade de fazer uma abordagem desagradável, porque a gente não quer frustrar as pessoas, a gente não quer que as pessoas fiquem com raiva da gente, então a gente foge dessa situação. Às vezes não tem jeito. De vez em quando, Deus dá uma colher de chá e já faz a pessoa pedir para sair e você resolve, porque a própria pessoa percebe que ela está inadequada naquele lugar, que aquele lugar não é dela. Mas é claro que mesmo que você tenha que fazer uma conversa difícil, ore para que Deus prepare esse ambiente dessa conversa e Ele prepare os corações. Na verdade, é importante a gente lembrar de uma coisa. Vamos dar um passo para trás e lembrar de um detalhe. Como líder, o nosso objetivo é desenvolver as pessoas e é ser um canal de Deus para essas pessoas servirem onde elas foram chamadas. Então, acho que a gente precisa inserir isso na conversa. Para o que Deus realmente te chamou? Se Deus te chamou para isso e você não está fazendo, você tem desobediência. Mas pode ser que Deus não te chamou para isso, Deus não tenha te chamado para estar aqui nessa equipe nuclear. Você pode servir muito melhor de uma outra maneira. Então, acho que a gente também tem que trazer essa perspectiva de pessoas certas no lugar certo. E que o líder ele tem que ter esse olhar de ajudar as pessoas a... Às vezes você faz um bem muito grande para uma pessoa demitindo ela, entre aspas, né? Às vezes a pessoa saindo de uma posição vai ajudá-la a realmente encontrar aquilo para que ela Deus chamou. Só que a gente não quer demitir a pessoa, a gente não quer passar por esse constrangimento achando que está ajudando a pessoa e na verdade a gente não está ajudando, né? Quer falar alguma coisa sobre isso, Luluca? Quero. E é importante abençoar, né, Nani? Eu te abençoo, obrigada por todo o tempo que a gente caminhou junto. Verdade. Vai com Deus, tá tudo certo, tá tudo bem. Porque essa pessoa pode deixar de ser da equipe nuclear, mas ela pode ser um freelancer, ela pode ser um contribuinte, um intercessor, entendeu? Perfeito. Ela pode ser outras coisas também. Então, deixar sempre claro isso. Muito bom. Você vai comentar sobre essa questão do pastor? Pode, já tá aí com a bala na agulha, pode emendar, pode emendar. É até bom porque eu tô achando tão difícil responder essa pergunta. Sobre a questão do pastor, a gente sabe que a gente tem um documento, né, de que o pastor precisa estar assinando para que o voluntário seja ativo na equipe da MPC. Aqui mesmo em Brasília, a gente leva isso muito a sério, embora seja muito difícil, é o documento mais difícil que a gente tem para receber. Porque tem pastor que não tem tempo para ovelha e fica fugindo, e marca e desmarca, e é complicado. Mas a gente, quando o pastor não abençoa o membro para participar da equipe, a gente também libera a pessoa e fala, olha, fique em paz, vai orando, vai caminhando com o seu pastor, se liberar com o tempo, mas a gente não aceita nenhum rebelde nesse ponto com a gente, porque em algum momento vai dar problema, entendeu? Porque os trabalhos da MPC são constantes, então vai dar vários choques. Essa pessoa pode acabar saindo da igreja, chateada, e acaba que ela não fica nem na igreja nem com a gente. Então, quando o pastor diz não, acho que é um sinal de Deus de que o membro não é a pessoa apropriada para caminhar com a gente. Perfeito, perfeito. Eu concordo com o que você trouxe e o que eu acrescentaria é o seguinte, se realmente essa pessoa quer muito estar na MPC, é uma pessoa maravilhosa, é uma bênção na MPC, e o pastor, digamos que o pastor está implicando, né? O caso da pergunta aqui é assim, a pessoa ela é muito cobiçada, né? E aí o pastor quer ela só para a igreja, não quer dividir ela com ninguém. Então, assim, tem um pouco também de falta de visão, de generosidade do pastor. E nada, gente, é isso. Você está numa equipe nuclear, toma teu tempo mesmo. E você, por mais que você seja um membro ativo da igreja, precisa ser, você está dividido. Está dividido, tem que fazer uma boa gestão do tempo para dar conta de tudo. Então, eu até entendo um pastor que fala, pô, o cara é uma joia.
tá gastando tempo dele lá com essa MPC, eu tô precisando dele aqui e tal. Nem todo mundo assim, é generoso para abrir mão, né? E a pessoa até é tranquila, uma pessoa legal, maravilhosa e tudo. Mas assim, é isso aí que a Luca falou, o que eu acho que caminhar mais um pouco, né? Como ela disse, a MPC ela continua, a MPC não vai acabar. Então a pessoa ela talvez precise também abrir mão um pouco disso, porque para a MPC, você estar congregando numa igreja é prioridade. É mais importante que você ser da MPC, é você ser um cristão comprometido com a sua igreja, que congrega, porque a MPC não é a tua igreja. Então, a MPC não vai substituir esse lado da vida de nenhum crente. Então, vai para a tua igreja, vai servir Jesus lá. Se Deus quer você nessa equipe aqui, se é uma coisa que Deus tem para a tua vida, Deus vai mudar o coração do seu pastor, vai mudar o pastor vai embora, vem outro de boa. Então, tudo pode acontecer. Ou, eventualmente, essa pessoa pode até decidir fazer uma mudança de igreja, mas resolve lá a sua vida primeiro, tem o apoio do seu pastor e volta para a MPC depois, mas não ficar criando essa tensão e esse conflito dentro da MPC. Já tivemos casos mesmo de pessoas que assumiram lideranças e descobriram na igreja, por exemplo, que estavam sofrendo abuso espiritual, né? Sim. Então, assim, realmente ela estava sobrecarregada e fez essa transição de igreja. Eu acho que Deus não é Deus de confusão, né? Eu acho que Deus tem o lugar certo. Se o chamado é para MPC, então a igreja também vai concordar com isso. E talvez, se não é a igreja aquele lugar, vai te mostrar uma outra igreja que não pode ficar desigrejada, né? Perfeito, muito legal. Ai, gente, eu tô com duas meninas super inteligentes aqui me ajudando. Glória a Deus, Jesus. E se alguém que tá aí ouvindo, só ouvindo a gente, quiser falar, abre o microfone e fala, olha, compartilha a tua sabedoria aí também, irmão, tá bom? Quero, Nani. Márcia, vamos lá, Márcia. Então, em relação a essa questão aí do pastor, é uma coisa que me veio aqui à mente, que talvez seja importante, interessante também, fazer uma conversa, se não teve, né? Porque ali pelo menos não coloca isso. Mas ter uma conversa com esse pastor mostrando a missão. Eu Muito penso bom. que a missão ela é tão apaixonante, ela tem coisas tão sensacionais, tão maravilhosas e para alcançar jovens, e esses jovens acabam né, muitas vezes indo para a própria igreja desse pastor, né, e ser influência, ter bênção lá. Então, assim, eu entendo que uma coisa também que é importante fazer, para quem fez essa pergunta, é tentar marcar com esse pastor, deixa eu te apresentar, talvez ele não conheça a missão, ele não saiba de tudo lindo que acontece dentro da missão. Então, gerar nele esse sentimento que, quem sabe, até ele queira... entrar para a MPC. Exato. Obrigada, Nani. Excelente, que legal que você falou isso, tá vendo? A palavra está franqueada, gente. Se você tem uma sabedoria aí, compartilha com a gente. Excelente você ter lembrado disso, porque nenhuma de nós lembrou desse detalhe importantíssimo, que às vezes é o caso também do líder ir conversar com o pastor. Mas pode ser que o pastor não tenha um entendimento do que é a missão, né? E que a MPC não está concorrendo com igreja nenhuma, a gente quer caminhar lado a lado mesmo, cumprindo essa missão. Muito bem lembrado, sensacional. Vocês são show de bola. Tem alguém querendo falar aí? Não, né? Tirando o fato que, às vezes, conversando com o pastor, a gente consegue entender até algumas coisas do membro da equipe nuclear que a gente nem sabia. Tem muitas coisas também assim, né? Por que de repente não quer, e aí a gente... Reveladora até, né? Exatamente, muito bom. Relações públicas. E o líder da MPC na cidade, uma das funções principais é esse relacionamento aí, com pastor, com igreja, tá? Pode até o coordenador de voluntários também dar um suporte nessa parte. Outro tópico aqui são ministérios, que eu botei, né? Cada ministério tem que ter sua equipe nuclear. Todos os líderes de ministérios devem fazer parte da equipe nuclear. Então, vou uma por uma aqui. Cada ministério tem que ter sua equipe nuclear? Não tem. Acho que se você tem agora, por exemplo, Escola da Vida, quando ele está funcionando normalmente, ele é muito grande. Você tem 7 eventos dentro do projeto. Aí, eu acho que para a Escola da Vida é legal, a equipe Escola da Vida ser também uma equipe nuclear. Então, você tem o líder da Escola da Vida na equipe nuclear da cidade
E esse líder da Escola da Vida tem a equipe nuclear dele, porque ele tem um projeto com 7 eventos, é muito grande, né? E demanda e mobiliza muita gente, tem muita equipe que quase toda a equipe vai estar envolvida nesse ministério. Muitas cidades só faziam a Escola da Vida, né? Então você tem assim, a depender do ministério, sim. A equipe nuclear ela é proporcional ao ao tamanho da estrutura do que você vai fazer, do ministério e tal. Mas a gente geralmente chama de equipe nuclear, a gente usa a terminologia para falar da liderança da cidade. Agora, por exemplo, ministérios nacionais, a gente já tem começado a falar sobre equipe nuclear da região, sobre a equipe nuclear do estado, sobre a equipe nuclear do ministério. A gente já tem usado essa terminologia agora para outros contextos que não apenas a cidade. Mas eu estou falando Ministério Nacional, tá? O Estudantes em Ação Nacional, o RH Nacional, Coaching Nacional. A gente tem ali, a gente começa a usar um pouco essa terminologia de equipe nuclear em alguns, não é em todos. Nani, Anunciação, essa pergunta foi eu que fiz, nesse sentido, assim, por exemplo, a gente está implantando o Estudante em Ação. O Estudante em Ação, na estrutura dele, tem que ter a secretaria, né, o líder e toda a equipe. Então, essa equipe vem para a nossa equipe geral da cidade, é isso que eu estou falando. E a gente também agora está começando aqui a capelania. Acho que pequenos passos lá não tem ainda a liderança. Mas se tiver, ela também teria outra equipe. Aí eu não sei, eu não achei o nome que daria para essa equipe dela. Porque não é, vamos supor, implantou a capelania. Ela vai ter a líder, mas também vai ter outras pessoas apoiadores. Tem um nome, tem uma estrutura, eles vêm... Geralmente é só a equipe mesmo. São os voluntários que fazem parte daquele ministério que vão servir. Agora, na medida em que o trabalho ele vai ficando mais estruturado, aí você começa a diferenciar dentro dessa equipe pessoas que têm uma função mais de liderança dentro do ministério ali, na cidade. Então, é aquilo que eu falei. Você pode usar a terminologia de equipe nuclear, isso é opcional. Não existe uma regra em relação a isso, não. Agora, só vai participar da equipe nuclear da cidade o líder daquele ministério, não todo mundo da equipe dele. Que acho que essa foi a sua pergunta, né? Sim, obrigada. Tá? E assim, os ministérios, eles apresentam uma proposta de organização interna de cada ministério. Então, vocês vão pegar, absorver esse modelo que o ministério oferece para te ajudar e vai usar o seu bom senso. Às vezes, o secretário da MPC pode fazer o trabalho de secretaria daquele ministério também. Então, gente, o bom senso, né? Então, acho que é isso. Acho que deu para responder. Aí, todos os líderes de ministérios devem fazer parte da equipe nuclear? Na verdade, a minha pergunta é, por que não, né? Porque a equipe nuclear, ela é composta exatamente dos líderes de ministério. Então, assim, eu tenho Escola da Vida, estou começando capelania, estou começando estudalização, vou ter uma liderança de mobilização de recursos. A pessoa tem uma função de liderança dentro da MPC e ela lidera outras pessoas, ela é da equipe nuclear. Porque ela vai precisar ter um conhecimento do todo. Ela precisa estar entrosada com os outros líderes, porque senão você começa a isolar alguns líderes de decisões que interessam a cidade, isso não é saudável para a MPC. Ele ficar isolado, né? Se ele tem uma função de liderança, ele tem que ser da equipe nuclear. O líder de um ministério deve participar do planejamento e estruturação do outro ministério? Depende. Agora vai começar a minha resposta. Depende. Uai, se eles são amigos, se entende, ele tem coisa para contribuir, se isso é só para somar, pode participar. Acho que a palavra deve aí que não estaria correta. Ele pode participar, não é obrigado a participar, mas ele pode participar. Se tiver tempo para isso, né? Ele lidera o ministério, ainda vai participar do planejamento e estruturação do outro, é porque está com tempo, né? Se ele pode dar essa contribuição, vai na benção, meu irmão. Mas não tem essa obrigatoriedade, não. Vou indo. Posso ir para o próximo ponto? Vou lá, tá? Funcionamento geral. Aí são perguntas mais gerais, assim. Que funções são exclusivas da equipe nuclear e não dos voluntários? Botei um verdinho aí, por quê? As 4 funções são exclusivas da equipe nuclear, que a gente já falou sobre isso, né? Não dos voluntários no sentido assim, dos voluntários em geral, né? Da equipe. E a minha resposta anterior, acho que complementa essa pergunta aí, que é se a pessoa tem alguma função de liderança,
está liderando algum ministério, algum projeto, alguma frente, tem que vir para a equipe nuclear. São essas as funções, tá? Então é isso. Aí, talvez alguém já tenha me ouvido falar assim, às vezes você tem um voluntário que lidera um ministério, ele não tem que ir necessariamente para a equipe nuclear. Isso pode acontecer como um processo gradativo de absorção de novos membros da equipe nuclear. Então, você pode, por um momento, você estabelece lá o líder de estudantes em ação. E ele está desenvolvendo essa liderança, esse trabalho. Vocês da equipe nuclear ainda não sentem nele a maturidade para compor a equipe nuclear e participar de toda essa dinâmica da equipe nuclear. Ok. Eu acho que pode acontecer de, por um tempo, esse líder de um ministério que está começando ainda não fazer parte da equipe nuclear. Mas eu acho que a tendência, a lógica, é ele ser da equipe nuclear. Por isso que eu coloquei lá atrás. Por que não, né? Mas tem que pensar, por que não? Porque ainda não tem a maturidade suficiente, porque a gente ainda está observando, porque a gente ainda não sabe se vai dar certo ele nessa função. Beleza, então ainda não. Se a coisa emplacar, traz para perto, porque senão vocês vão isolar esse líder. Ele tem a mesma grau de responsabilidade dos outros, mas não participa da mesma grau de tomada de decisão, né, que o restante da equipe. Ele fica isolado, isso não é bom. Eu não sei se eu mais ajudei do que confundi vocês, espero que não. Se confundir, depois joga a pergunta, a gente tenta desembolar o novelo. Quais são as funções, respectivas responsabilidades? A gente disponibilizou para vocês, agora estou na dúvida, acho que foi na primeira aula, não sei, os descritivos de tarefa dessas funções, tá? Das funções específicas da equipe nuclear, que é o líder, coordenador de voluntários, secretário tesoureiro, vice-líder. Então, a gente tem isso. O líder do ministério, cada ministério tem a sua descrição de função, de responsabilidade. O próprio ministério é que vai dizer o que esse líder tem que fazer. A gente tem uma geralzona no material chamado 4 funções da equipe nuclear, que é o líder dos projetos com escolas, ministérios com escola. A gente tem uma descrição das responsabilidades de uma maneira genérica. De forma específica, o ministério é que vai dizer. Quanto tempo mínimo de compromisso com a equipe nuclear? A gente tem proposto que seja 1 ano. Mas é claro, gente, faz planejamento e flexibilidade andam de mãos dadas, né? Então a gente programa, pelo menos a pessoa que entra tem que pensar assim, ok, eu vou dedicar esse ano, porque ela já organiza a mente, a agenda, conversa com a família, fala, eu estou envolvida, porque se a pessoa entra e qualquer probleminha que ela tiver, ela sai, essa equipe nuclear vai ter muito problema. Então, quem se compromete com a equipe nuclear precisa pensar assim, vou ficar por um tempo grande aqui, porque senão o negócio não vai para frente, tá bom? Então, essa é uma conversa que vocês precisam ter. Uma equipe nuclear fixa e com os mesmos membros por muito tempo é prejudicial? Depende. Pode ser super bom, porque você tem um trabalho que vai se construindo, né? Não tem aquela interrupção, aquela chamada solução de continuidade, né? Quando a continuidade é dissolvida, quando há uma interrupção nos planos, nos projetos, né? Na programação. Então, quando essa equipe fica rodando muito, é prejudicial. Quando a equipe está fixa, eu acho que não é prejudicial, desde que ela não tenha virado uma panela de tampa fechada. Então, vocês têm que estar abertos para uma renovação, de chegar gente. Pode até não sair, né? Mas se ainda cabe gente, se não está com a lotação máxima ocupada, você pode trazer mais gente. Sangue novo sempre é muito bom. Aí, deixa eu ver. Tem mais uma, e se as meninas quiserem completar, fiquem à vontade. Ou se mais alguém do grupo quiser compartilhar sua sabedoria, é bem-vinda. Vocês viram que eu esqueci coisas importantes que foram acrescentadas aí. Como os membros podem... Ok, então eu vou abrir. Desculpa, Jaque. Não, sobre essa questão, né, de tantos membros na equipe nuclear, também se fala o número de pessoas dentro da equipe, né? Então, uma equipe muito grande, uma equipe isso aí, menor. gente, é resultado de estudos sobre grupo. Você sabe que já se sabe que qualquer grupo, até 9 já é muito, dizem até 8 pessoas, você consegue trabalhar assim, com o processo decisório, planejamento, blá, blá, blá. 9, 10 para frente, o grupo fica improdutivo. É por isso que a gente dá esse parâmetro para vocês. É isso, Jaque? Você queria falar mais alguma coisa? Não sei se eu te cortei. Não, é isso mesmo, é só um complemento, né? Porque às vezes tem, que nem a Ju aí, é nova, também tá com a gente, né? Uhum. E
para entender essa parte também de realmente número de pessoas, às vezes a gente pode até acontecer a questão de falha de comunicação, né? Total. Mas é isso. Diga. Não, é que às vezes eu fico pensando que hoje, dependendo do tamanho dos ministérios e tudo mais, e as funções, acaba que você pode ter essa tendência de até quando tiver muita gente, criar tipo 2 equipes nucleares, né? A equipe dos ministérios e a equipe operacional, e aquela pessoa assim, e às vezes você não consegue juntar todo mundo, e aí fica aquela coisa trucada, fala só com os líderes de ministérios, depois só fala com as áreas de departamento, às vezes só fala com um ou com o outro, então a gente também tem que tomar cuidado para não separar equipes, né? Não ficar tipo equipes nucleares dentro de uma mesma missão. O que você pode acabar tendo camadas de liderança, né? Não 2 equipes nucleares, mas uma equipe nuclear que lidera outros líderes que lideram os voluntários em geral. Vocês conseguiram visualizar o que eu falei? Né? Então, eu estou pensando em círculos. Você pode pensar também como se fosse aquela estrutura tradicional de organograma. Então, você tem aquele grupo menor lá em cima que lidera um outro grupo que também tem outros líderes. Eu lembro que em PC Brasília, uma época, a Raquel, ela fez uma estrutura assim, tinha os líderes de projetos e debaixo do líder de projeto estava o líder da associação, Escola da Vida, Impacto e tal, porque tinha muitos ministérios acontecendo. Então, se cada líder de ministério fosse fazer essa equipe nuclear, ia ficar grandona. Então, ela fez em camadas, então ela tinha tipo cabeça de chave, assim, né? Pensa lá no conselho do sogro de Moisés, né? Do Jetro. Então, você sempre trabalhar com líderes. Então, toda estrutura maior e complexa, ela já faz esse tipo de divisão. Então, pode até ser que isso aconteça, né? Para você não ter uma equipe nuclear muito gigantesca, você pega uma pessoa que vai liderar os líderes de 3 áreas, que tem afinidade entre si. Essa pessoa é da equipe nuclear. Então, tem composições variadas aí possíveis, né? Por isso que eu gosto sempre de explicar, gente, o princípio que está por trás. Porque se você entende o motivo da gente botar essas regrinhas, você não vai ficar preso na regrinha, você vai usar seu bom senso e entender o que está por trás dessas regras, né? Como os membros podem melhorar e ajudar outros membros? Eu acho que é interessante isso, né? Que não é só você ser um bom líder, é você ser um bom membro de equipe também. Ser um bom membro de equipe significa... De novo, acho que passa muito pela humildade, eu gosto muito de pensar nisso, que é você estar ali para somar, não para querer que a sua opinião prevaleça, é você ser um bom ouvinte, você ser uma pessoa encorajadora, e é você não ficar também na sua panela do ministério, né? A gente não pode perder o espírito de equipe, porque como cada um tem o seu papel, a sua área de atuação, vocês correm um risco muito grande de cada um só olhar para o seu próprio umbigo. O cara do lado está precisando de ajuda e você não mexe um dedo para ajudar, porque você não é a sua área. Então, toda a departamentalização, ela pode virar uma patologia, né, dentro de uma organização, quando isso cristaliza. Então, a gente não pode parar de olhar para o lado e ver se alguém está precisando de ajuda. Se está ao teu alcance ajudar, ajuda. Então, esse espírito de equipe. Eu sempre gosto de dizer, estamos subdivididos, mas nós somos uma equipe só. Eu lembro que eu falava muito isso para os meninos de Brasília. Somos uma equipe só. Você pode ser líder de áreas diferentes, mas nós somos uma equipe só. A gente tem que se olhar e se ver e se considerar e torcer pelo outro, ficar feliz pela vitória do outro, chorar com o outro. Esse espírito de equipe tem que ser cultivado, né? Alguém queria falar? Acho que é bem isso que você falou, e a questão também de sempre se colocar no lugar do outro, né? Não ser aquele líder centralizador, repassar tudo que aprende. Tipo, a gente está aqui, os coordenadores de voluntários, por exemplo. Estivemos com você durante 4 encontros. Não adianta nada eu estar aqui e não repassar o que eu aprendi. Muito bom. Então, eu preciso repassar, isso vai melhorar a minha equipe, vai melhorar o meu grupo, entendeu? Muito bom. E, gente, na MPC tem muita coisa boa. Eu falo muito para os meninos. Falo, gente, a MPC não é só a sua cidade, a MPC é o mundo. Uhum. E, às vezes, o líder está recebendo tanta coisa boa e a equipe está ali minguada, sabe? Sem ter o que fazer. E poderia estar aqui assistindo um curso desse. Então, isso melhora bastante, porque eu acho que o que é essencial na equipe é ela se sentir parte. Saber que ela faz parte daquela equipe, de que a gente conta com aquela pessoa, de que é importante ela estar ali. Se ela está passando por um problema, vamos passar com ela, entendeu? Se é oração, vamos orar também. Se está acontecendo coisas boas, vamos celebrar com essa pessoa também.
estar junto mesmo. Muito bom. Muito legal, legal mesmo. Isso me fez lembrar também que a gente precisa ser do tipo que soma, né? Não que subtrai. Tem membros de equipes que são do contra demais, polemizam, sempre estão achando uma questão para, né, para complicar a caminhada. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, soma comigo, a gente está junto por um mesmo objetivo. Então, pessoas muito negativas, excessivamente críticas, você está lá dando seu melhor, está penando, está cheio de defeitinho ali o seu trabalho, mas é o que você dá conta naquele momento. Aí a outra pessoa lá só sabe apontar os erros, só faz te criticar. Então, assim, uma excelente forma de você ser um membro de equipe é você ter boas palavras, né? Encorajar o outro, somar, né? Não subtrair. Muito bem, nosso tempo estourou, mas vamos seguindo aqui mais um pouquinho, tá bom, gente? Vocês aguentam mais um pouquinho? Simbora, espero que esteja sendo bom. Uma das coisas que a gente acaba não tendo no Zoom é o feedback de vocês. Então, eu continuo falando aqui pela fé, acreditando que vocês estão achando bom. Aí, de vez em quando alguém escreve no chat, isso é massa. Como ser um melhor líder? Eu amei essa pergunta. Então, a gente falou muito rápido sobre liderança na primeira aula, mas também tem muito conteúdo lá. Então, pratica o que está ali na primeira aula. Olha para Jesus, certo? Olha para Jesus. Aprende com Jesus. A melhor referência que a gente tem de liderança é Jesus. Repara como é que ele fazia, né? E, sendo bastante prática, faça um plano de desenvolvimento pessoal como líder. Faz um plano. Porque também se você não planejar, essas coisas vão ficar meio acontecendo meio por acaso, por osmose e tal. Se você planeja, você faz assim, ó. Quer ver? Faz um plano que envolva leitura de livros, que envolva mentoria, sabe? Caça alguém e fala assim, vem cá, seja meu mentor como líder, me ensina tudo que você sabe de liderança. Né? Os livros também são ótimos mentores, tem tanta literatura fantástica, né? Faz um plano em que você inclua ali cursos que você vai fazer, coisas que você vai ler. Por exemplo, hoje em dia eu, Eliane, estou super antenada para tudo que aparece em termos de treinamento e desenvolvimento humano, porque eu sei que Deus está me chamando para isso, me chamou, né? E hoje eu quero cada vez mais ser melhor nessa parte de treinamento e desenvolvimento humano. Então, chega um e-mail para mim, hoje mesmo de manhã eu fiz participei de um webinário de 1 hora, mais ou menos, para manter minha visão atenta. Eu estou estudando, estou fazendo, né, voltei para a universidade, por quê? Você tem que ter um plano com coisas concretas que você faz. Então, leia mais, estude mais, colhe em pessoas que têm para te ensinar. De novo, faça coaching, porque a mentoria ela vai te ensinar aquilo que você não sabe, o coaching vai te ajudar a botar em prática o que você já sabe. Basicamente é isso. Quer dizer, você sabe, mas você está enrolado para botar em prática. O coaching vai te ajudar nisso. Então, assim, como ser melhor líder, essas são minhas dicas, assim, bem, né, a jato para essa pergunta. Como identificar o substituto e fazer a transição sem deixar sequelas? Pega a aula anterior que eu dei hoje e aplica. Vocês precisam acrescentar mais nada. Sobre essa primeira pergunta, né, como ser um líder melhor? Eu acho que é sempre se colocar no lugar do outro também, sabe? Às vezes a gente é muito exigente com as pessoas, rabugento, chato, líder chato. A gente tem que se colocar no lugar do outro, na situação que ele está. Eu acho que assim você consegue ser um líder melhor, entendeu? Muito bom. Excelente. O nome, eu botaria isso aí debaixo do guarda-chuva chamado inteligência emocional. Hoje, ser líder, gente, não é saber tocar projetos, é liderar pessoas. Vou repetir, tá? Então, ser líder não é liderar projetos, é liderar pessoas. Então, cada vez mais, não é só na NPC, não. Se você trabalha numa empresa, você está aí no mercado de trabalho, e tudo que você ouvir sobre liderança, hoje em dia, a pegada é essa. Você tem que liderar pessoas. E isso requer inteligência emocional. Então, não adianta você ser uma pessoa super capaz, com 1000 cursos, não sei o que, e não ter inteligência emocional, você não vai para frente como líder. Fundamental. Então, tem um pouco isso aí que a Luluca falou, da gentileza, né? Da empatia e tudo mais. Eu tô achando incrível que tem pessoas entrando até agora na reunião, 10 horas, clicaram lá e falaram assim, vamos ver se esse pessoal doido ainda tá lá. Aí clicou e descobriu que a reunião ainda tá rolando.
10 da noite. Eu me divirto com vocês, pessoas. Vamos lá. Pronto, esse é o último tópico. Olha, que bacana, então não vai ficar tão tarde. O último tópico, eu botei debaixo de um monte de pergunta, debaixo desse tema, e eu não vou entrar a fundo em cada resposta, porque depois de ver a quantidade de perguntas de vocês envolvendo o tema da motivação, do engajamento, tarará, eu falei, cara, eu acho que dá pra gente fazer mais um curso ano que vem. Quem gosta de treinamento, faz um uhul! Faz um eba no chat aí. Motivação. Vamos falar só sobre motivação, né? Ano que vem a gente marca um treinamento para falar sobre motivação, que é um tema sensacional para mim, porque eu sou psicóloga, então nossa, amei essas dúvidas, porque a gente tem muito para falar sobre isso. Então, não vamos esgotar isso aqui nem sonhando, vai ficar como um curso para o ano que vem. Aí eu vou jogar aqui as perguntinhas que foram colocadas. Como ter voluntários apaixonados por Jesus? Eita, Senhor, estamos orando por isso, né? Como engajar e incentivar cada voluntário? Como reacender a chama nos corações dos jovens? Eita, Lelê. Como identificar possíveis causas de desmotivação em líderes de ministérios? Olha quanta pergunta que esse povo tem nesse assunto. O que fazer quando a equipe nuclear não se empenha como deveria? Caramba, vou até aqui porque acho que as últimas perguntas são meio parecidas. Então, gente, tudo isso aqui envolve a sua capacidade de motivar, envolve muito joelho no chão. Então, uma das coisas que a gente já sabe é que, na verdade, a gente não motiva as pessoas. Assim, literalmente falando, você não tem a capacidade de motivar as pessoas, assim como a gente não consegue converter ninguém, certo? A motivação é um processo interno. Só que ela pode ser estimulada pelo contexto. Então, como líderes, a gente cria um contexto, cria um ambiente que favorece as pessoas se motivarem, engajarem, né? Crescerem na sua fé, responderem ao chamado de Deus para a vida delas, se empenharem como deveriam. Então, o nosso papel é criar esse ambiente que gere a motivação. O resultado final não está no nosso controle. Você não tem uma capacidade, né? Só Deus tem. E acho que até tem um determinado ponto que Deus deixa para a liberdade de cada um, de se permitir ser contagiado por aquilo que está sendo oferecido. Né? O Janires, que foi... O pessoal mais antigo conhece o Janires. Se você não conhece o Janires, vai pesquisar, tá? A gente até gravou um CD em homenagem a ele no Som do Céu aí, alguns anos atrás. Era um músico e tal, e os últimos anos de vida dele, né? Ele morreu no ano que eu entrei na MPC, o Janires morreu, janeiro de 88. E ele tinha uma frase que o Marcelo que falou, eu aprendi com o Marcelo, mas a origem é do Janires. Tudo que nós fazemos é para alguns. Tudo que nós fazemos é para alguns. Então, eu tô aqui toda empenhada com vocês e tal, vou divulgar o link desse treinamento para todo mundo, mas eu sei que tudo que eu faço é para alguns. Então, eu penso sempre assim, a mesa tá posta, quem quiser vem e se serve. Motivação é muito parecido. Então, a gente faz o nosso melhor para motivar as pessoas, mas a gente não tem capacidade de fazer as pessoas se apaixonarem por Jesus, ter a chama acesa, certo? E nem a motivação verdadeira, que é a motivação intrínseca, a gente cria um ambiente para ela, mas ela não está totalmente no nosso controle, tá bom? Então, isso aqui eu já estou dando uma prévia de um curso que a gente vai fazer ano que vem, que acho que o pessoal botou aí no chat um monte de uhul, eu quero, né? Não li ainda, vou ler depois. E aí, se vocês realmente, né, ainda estiverem por aqui, espero que sim, a gente vai te dar essa oportunidade de conversar mais sobre isso, tá bom? Eu quase com isso, assim, já anulei qualquer possibilidade das meninas completarem, mas eu vou terminar aqui esse slide e depois, se elas ou outras pessoas quiserem comentar uma ou duas perguntas. E aí, eu estou trazendo um outro assunto que foi muito a realidade de 2020, né? Como manter a equipe unida e motivada diante do excesso de videochamadas e sem encontros presenciais. Deixa eu botar as outras duas. Como motivar a liderança em meio à pandemia, como manter a equipe voluntários ativa durante a pandemia. Então, algumas cidades conseguiram, outras não, outras tentaram, não tiveram muito retorno. Sobre as videochamadas, aqui eu estou colocando um link para um artigozinho. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre isso, mas vocês podem, quem tiver curiosidade pode pesquisar mais, né? Já existe um fenômeno chamado fadiga do Zoom. Esse Zoom aqui, né, que a gente está usando, você está
ai, sofrendo, mas você veio mesmo assim. Isso é uma benção. Mesmo você cansado de videoconferência, você veio. Olha que benção. Tanto que eu nem estou mais brigando que as pessoas estão com a câmera desligada, porque esse artigo dá umas dicas muito interessantes. Então, o link aqui para um artigo bem bacana sobre essa fadiga do Zoom e algumas dicas de como reduzi-la, como lidar com ela, né? Então, isso é um real, as pessoas estão cansadas, é muita videochamada, muita reunião, às vezes desnecessárias, e aí a gente tem que saber lidar com isso. Uma palavra que eu quero dar é o seguinte, a gente ainda não sabe se vai ter mais uma onda no Brasil, com novos lockdown, a gente não teve lockdown, né? Mas com novos decretos de fechamentos de escolas e comércios e tudo. Mas nesse momento a gente está vivendo uma flexibilização. Se não é contra a sua religião, eu sugiro que você aproveite essa flexibilização e faça alguns encontros presenciais. Se vier mais uma onda e todo mundo tiver que ficar preso de novo dentro de casa, paciência. Mas nesse momento, a gente já está com um pouco mais de liberdade e o meu conselho para vocês é: façam encontros presenciais, gente. A gente precisa se ver, entendeu? Faz ao ar livre, faz em lugar aberto, todo mundo de máscara, segue bonitinho as coisas. Porque mesmo com todos esses cuidados, é mais gostoso vocês estarem juntos, se ver, do que ficar só pela tela. A gente está cansado da tela. É verdade. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa janela que a gente está tendo, que a gente não sabe se vai voltando ao normal devagarzinho, o novo normal, ou se vai ter de novo um novo fechamento, a gente não tem como prever isso, mas a verdade é, hoje já é possível. Então, a minha religião permite, certo? Inclusive, eu já vou na minha igreja desde julho, que tem cultos na minha igreja, com aquele monte de restrição, eu faço inscrição para ir, a igreja vazia, todo mundo afastado, agora está um pouco menos assim. Mas eu sou extremamente cuidadosa, mas eu não perco essa oportunidade de estar com outros seres humanos, principalmente porque eu moro sozinha e é mais crítica ainda do meu lado, né? Então, gente, eu quero dar esse conselho. Se dá para fazer algumas coisas presenciais, se vocês são da mesma cidade, façam. Eu com a minha equipe eu não posso, porque cada um mora numa cidade diferente. A gente não tem jeito. Vamos ter que continuar com a videochamada. Mas se você pode fazer presencial, faça com todos os cuidados. E se tem pessoas da sua equipe que vão continuar reclusas, que têm medo, que têm comorbidade, que têm uma série de riscos e não querem correr o risco, liga a câmera do WhatsApp e deixa a pessoa assistindo ali. Não é a mesma coisa, mas ela pelo menos não fica totalmente excluída, tá bom? Fora isso, segue os conselhos desse link aí. E aí a última coisa que eu quero falar, aí eu abro a palavra para quem quiser falar sobre motivação, porque a gente realmente vai terminar. Eu estou compartilhando com vocês um material que eu reescrevi, eu fiz umas pequeninas edições, mas que ele já era disponibilizado no Manual de Voluntariado, que é um capítulo só sobre motivação. Então, se você está muito afim de ter mais resposta do que eu estou dando agora para vocês, no link, tanto esse link aí do PDF, ele vai dar acesso, como o próprio link da pasta que tem esse PDF e o arquivo, que é como motivar seus voluntários, que tem várias dicas muito práticas de você criar esse ambiente que favorece ter uma equipe motivada, tá bom? E aí a mesma coisa, liderança, equipe de liderança, equipe nuclear, entra nesse mesmo pacote, porque se a equipe nuclear não está comprometida, não está empenhada, você está tendo um problema de engajamento aí. Então, esse arquivo que vocês vão ter acesso, ele vai ajudar muito, abrir os olhos de vocês para várias estratégias de motivação. Tem várias coisinhas até que é a cara da Lulu, que eu caminho com a Luana há muitos anos, e vejo esse carinho que ela tem com o voluntário e tudo, né? Então tem até umas dicas lá que eu olho, nossa, é a cara da Luana. O evento para reconhecimento e homenagem aos voluntários, né? Todo ano a Luana fazia um negócio desse, era muito bonitinho. Então, assim, tem algumas dicas bastante práticas para vocês. E tá aí, gente, a mesa tá posta, vocês se servem na medida da fome de vocês, de mais informação, tá bom? Mas eu quero abrir, se mais alguém quer dar uma palavrinha rápida sobre motivação. Eu quero. Diga. Eu acho que a Nani já veio falando sobre isso. Eu não gosto da palavra voluntário. Eu acho que ela fica muito distante, né, do que a gente vive como missão. Mas é uma palavra que nos protege com relação à legislação, né, as leis e tudo. Mas para os meus voluntários que eu acompanho, eu sempre digo que eles foram chamados pelo Senhor. Assim como eu fui, né? Então, eu costumo chamá-los de missionários também, entendeu?
Uhum. Eu acho legal eles se sentirem parte como missionários da missão. Mesmo usando a palavra voluntários, e isso enche eles de alegria, de entusiasmo. Você imagina um voluntário que assume o ministério, gente, é muita responsabilidade. E o cara tá ali se dedicando, entendeu? Dando, de repente, o tempo que ele nem pode, mas o coração é tão grande que ele está disponível ali. Então, eu uso essa palavra voluntário, mas eu costumo dizer a eles que eles são verdadeiros missionários. Acho que isso motiva bastante. Legal. E muitas pessoas não conhecem o contexto da MPC Brasília, mas a MPC Brasília é uma MPC que há muitos anos tem obreiros, e muitos obreiros. 5, 6, 10 obreiros. Então ainda tem muito essa divisão entre quem é obreiro e quem é voluntário. Eu acho que a fala da Luluca também reflete muito isso. Eu sei que a maioria das MPCs é composta de voluntários, líderes voluntários, 100% da equipe de voluntários, né? Poucas que têm alguns obreiros, um obreiro ou 2 obreiros. A realidade de Brasília é muito diferente nesse sentido. Por isso, eu acho que esse cuidado adicional que a Luana tem, mas que vale para nós como exemplo de você valorizar o que a pessoa está oferecendo. Valorizar o lugar da pessoa, valorizar o chamado, né, da sua equipe. Isso é uma das coisas legais aí que a gente deve fazer. Só completando rapidinho. Claro. Coisas da motivação. Eu lembro que em Queimados a gente ainda tem, né? No escritório a gente sempre tinha a gente tem num vidro a visão, a missão, o logo e tudo mais. E vira e mexe eu fazia uma reciclagem de missão e visão, entende? Assim, o povo já estava assim, já todo mundo sabia, mas é muito importante porque se a visão, se a missão tiver assim realmente sempre na mente, na memória e sobretudo no coração. Então, não é tipo assim, eu não tô ali pela Escola da Vida, eu não tô ali pela capelania, entendeu? Então, tipo assim, se não pode fazer a Escola da Vida, então não vou fazer mais nada. Ou se não pode fazer capelania, não posso fazer mais nada. Não, é onde tem jovens. Uma das coisas que eu tenho me perguntado é o seguinte, até quando, de repente, a gente vai ficar esperando a escola abrir? Se a escola não abrir, onde os jovens estão? Por que a gente não está na praça? Por que a gente não está no ar livre, onde os jovens estão no ar livre? Então, eu tenho pensado muito nisso, né? Da onde está realmente a nossa motivação. Se a nossa motivação está no programa, o programa, se ele não pode funcionar, acabou, entendeu? Então, eu tenho agora essas 2 semanas conversado com os líderes, conversado sobretudo com os estaduais e tenho visto isso, que muitas equipes motivadas pelo programa não entenderam como continuar evangelizando, entende? Porque o programa estava muito, sim, consolidado, vamos dizer assim. Então, acho que a motivação nunca pode ser o mais lindo, maravilhoso e incrível que seja qualquer programa da MPC. A motivação tem que ser sempre vidas para Jesus, consagração, vida missionária. Então, seja distribuir um café na padaria, entendeu? Sempre intencionalidade e aí a gente vai conseguir cumprir nossa missão. Perfeito. Acho que esse ano a gente foi muito desafiado a isso. E quando eu falo, na primeira aula que eu falei da formação da equipe, que eu disse como que muitas equipes nucleares se dissolveram, porque a meta da equipe nuclear estava atrelada ao projeto, ao ministério. Então, foi um momento dessa equipe nuclear falar assim, nós estamos aqui por causa do quê? É do Escola da Vida que a gente não podia fazer? É por causa da juventude perdida. Então, vamos inventar qualquer outra coisa. Vamos escrever carta, vamos fazer o que for. Né? Vamos... Enfim, acho que aí parte as estratégias. A gente, quando fala de recrutamento de voluntário, sempre fala recrute para a visão e para a tarefa. Então, você tem que começar chamando a pessoa para a visão maior. Sonho, a causa, nossa causa. E depois para aquilo que a pessoa vai fazer de concreto, né? Mas é isso aí. Muito bom, muito bom. Como eu falei, gente, motivação é outro grande tópico, mas eu vi que várias dúvidas de vocês estão associadas à motivação da equipe nuclear, à motivação dos voluntários. Então, para matar essa primeira fome, olha o documento lá, né? Que já vai estar disponível para vocês. E já dá uma lida, porque se você aplicar metade, 10% do que está lá, você já vai perceber a diferença, né? Porque são alguns conselhos muito focados mesmo nessa necessidade que vocês têm. Muito bem, gente. E com isso, nós então encerramos a nossa série intensiva de treinamentos da equipe nuclear.